Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Me chamo Marlon Borba, sou pastor e estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Eu quero falar hoje sobre obras da carne e sobre fruto do Espírito. Esse texto ele é um texto muito conhecido, mas talvez você não sabe onde que se encontra. Está na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero citar pelo menos alguns. No versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: andeis no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Agora presta atenção, isso é bem importante. O propósito da gente estar aqui, né, eu falo a gente porque você está aqui me assistindo, você está ouvindo, é receber uma palavra, ser ministrado e conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Por isso que o nome desse quadro é Igreja de Segunda-feira, justamente para quê? Para que você consiga transmitir no seu dia a dia uma fé real, uma fé bíblica, uma fé no Senhor. Então, eu acabo vendo muita gente que consegue expressar o seu culto no domingo, mas tem dificuldade de ser cristão na segunda, na terça, na quarta e por aí vai. Gálatas, no capítulo 5, verso 16, palavra de Deus diz assim: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Veja, nós temos, fazemos parte, habitamos numa carne. Então, você querendo ou não, essa carne está constantemente querendo satisfazer os desejos dela. Por exemplo, você é cristão, chega no domingo, você pensa, eu vou à igreja ou eu vou ficar aqui fazendo as minhas coisas? É óbvio que a sua carne vai gritar para quê? Para que você fique em casa, para que você vá ao shopping, para que você cumpra aquilo que a sua carne deseja. Então, a carne, ela leva também o homem a fazer o que a Bíblia condena, ou seja, atos de rebelião a Deus. Deus diz assim: faça, a carne diz: não farei. Deus diz: seja, a carne diz: eu não serei. Ela sempre vai militar contra o espírito. Quando você se converteu a Jesus, o seu espírito que estava morto, estou falando de uma forma bem simples aqui, ele foi regenerado, ele foi vivificado. Então, agora, depois da sua conversão a Jesus Cristo, você é um ser espiritual que tem uma alma e que habita num corpo. Veja, quando Paulo está dizendo andeis no Espírito, ele está falando agora que você é espiritual, ande de acordo pela orientação do Espírito Santo que ministra no seu espírito. Então preste atenção aqui. Paulo diz assim: andeis no Espírito para que você não satisfaça os desejos da carne. Sabe qual é o problema que eu percebo? É que você alimenta as coisas do Espírito. Quando eu falo você, é óbvio, né? Eu não estou generalizando, imagina. Mas você alimenta o seu Espírito um dia na semana, às vezes 2 dias, e você fica todos os dias do restante da sua semana alimentando a sua alma, ou alimentando a sua carne. Quando eu falo a carne, eu conecte ela à sua alma, às suas vontades, seus desejos ali, seu intelecto. Então, você passa 2 vezes na semana, a semana tem 7 dias, alimentando o seu espírito e 5 dias dando voz à sua alma, dando voz à carnalidade. Como que isso acontece na prática? Você vai ao culto no domingo, você ora, você abre a sua Bíblia, né? Você pega ela, você medita, você ouve uma ministração do pastor, você sai desse lugar alimentado. Mas chega na segunda-feira, em vez de você continuar alimentando o seu espírito, a sua vida espiritual, você dá voz à carne, você dá voz à sua própria vontade e não à vontade do Senhor. O que que isso acontece? Quando você não alimenta o seu espírito, quando você não edifica a sua vida espiritual, a sua carne começa a ter maior comando. É isso que a Bíblia vai dizer no versículo 17 de Gálatas capítulo 5, porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e os do espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro a fim de que não consigais fazer o que quereis. Veja, estão militando, estão lutando. Você precisa alimentar, você precisa sustentar para que um destes seja o mais forte. Se você não alimenta o seu espírito,
a sua vida espiritual, entenda dessa forma, certamente a sua vida carnal está sendo alimentada. Então, se você vem no culto uma vez a semana, 2 vezes, se você ora uma vez por semana, certamente a sua carne ela está gritando. E as obras da carne elas são manifestas. Apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, presta atenção, olha só que interessante, no versículo 20, 19 ele diz assim, ó, as obras da carne são manifestas, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas vos serão, outras coisas semelhantes. E a respeito dessas coisas eu falo para vocês, como já vos falei em outro tempo. Os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então agora Paulo está dizendo, se você não anda no espírito, alimentando as coisas espirituais, a carne ela tem maior força e ela vai manifestar. Então a manifestação da carne, veja, nós temos aqui explícito aqui, adultério, impureza, lascívia. Agora eu quero me deter um pouquinho nisso. Sabe quando você está querendo buscar as coisas do Senhor, mas a sua semana você ainda é atacado, você ainda é tentado, como, por exemplo, conversas com outras mulheres, você que é um homem casado, conversas com outros homens, você que é uma mulher casada. Sabe quando você está querendo as coisas do Senhor, você diz, não, agora vai, as coisas vão mudar, mas você ainda cai na mentira, na ira, você grita na sua casa, você agride, sabe isso? Isso são as obras da carne que são manifestas. Agora preste atenção, isso não é uma vida, essa não é a vida de um cristão. Um cristão não pode se mover manifestando as obras da carne. Por quê? Eu te respondo, porque nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual ao ponto que o Espírito Santo edifique o nosso espírito de tal forma que nós damos mais ouvido às coisas do Senhor do que às obras da carne. Por quê? Porque se tem o fruto do Espírito. Veja, o fruto do Espírito é, 2 pontos, verso 22, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. São 9 fruto do Espírito. Não está falando de frutas ou frutos, está falando sobre o fruto do Espírito é. Sabe o que quer dizer isso? Veja, nós precisamos andar. Eu estou falando agora andar, realmente andar mesmo, teu dia a dia, sua vida, sua rotina. Nós precisamos andar edificando a nossa vida espiritual. Por quê? É tão interessante, gente, tão maravilhoso, o que o Espírito Santo que gerou no ventre de Maria Jesus. E é o Espírito Santo que gera no cristão Jesus. Na igreja é o Espírito Santo que gera. Então, Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus, eu amo a Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Mas presta atenção, no versículo 29 de Romanos capítulo 8, diz assim, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Tá, por que eu li esse texto aqui? Presta atenção. Porque em Gálatas capítulo 5 está dizendo sobre o fruto do Espírito. A gente já conheceu as obras da carne, as manifestações dela. O fruto do Espírito ele é gerado como com uma vivência com o Espírito Santo, com uma edificação espiritual, com um cuidado, com um zelo para que a sua vida espiritual ela seja alicerçada. Então você precisa edificar o seu espírito. Existe hoje, né? A gente está no tempo da academia, que é importante demais. A gente está no tempo da onda fitness, né? Você vê até as empresas ali do ramo alimentício, elas estão se adequando a esse mercado que está gigante sobre as pessoas se cuidarem, tirar o açúcar, cuidar ali da gordura saturada e por aí vai. Isso tudo é muito bom. Quando você tem uma vida regrada nisso, você está cuidando do quê? Do seu corpo. Por quê? Porque tu habita nele, você tem que cuidar, é o templo do Espírito Santo. Quando você vai, por exemplo, a uma terapia,
quando você relaxa, quando você consegue ter uma noite de sono, né? Além do seu físico também ser muito bem restaurado quando você dorme bem, mas você também está cuidando da sua alma. Por quê? Porque a sua mente está descansando, você consegue, né, repousar. Quando você faz uma terapia, quando você conversa com pessoas, sua alma está sendo cuidada. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós cristãos devemos cuidar da nossa vida espiritual. Por quê? Para que o governo das nossas vidas seja governado, seja direcionado pelo Espírito. E é andando pelo Espírito que o fruto. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Jesus sendo formado na vida de um cristão. Então isso difere aquelas pessoas que vão à igreja de um cristão realmente dia a dia que revela, que manifesta esse fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. E Paulo vai dizer, né, a respeito disso, na mesma carta aos Gálatas, que ele crucificou a sua carne. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que ele fala isso? Porque o lugar de carne é na cruz. Então, quando você edifica a sua vida espiritual, certamente é fato que você vai crescendo espiritualmente e a sua carne ela vai perdendo força. Então é um resumo, né, nessa madrugada, mas eu quero te fazer um desafio. Primeiro desafio, não deixe de meditar todos os dias aqui junto comigo. Nós vamos ter um tempo de ministração da palavra, um tempo de oração em alguns dias. Então, ativa as notificações, se inscreva neste canal para que todos os dias às 5h40 eu esteja aqui contigo ministrando uma palavra, você recebendo, e certamente Deus fará com que você testemunhe daquilo que você tem clamado, que você tem pedido. Segundo desafio que eu te proponho é não comece o seu dia, além de ouvir essa ministração, sem orar, sem ter um tempo com a presença do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Eu oro pela sua vida, eu abençoo a sua casa, abençoo os seus negócios, eu abençoo a sua família nesse dia. Que seja um dia de vitória, onde você vai testemunhar dos feitos do Senhor. Em nome de Jesus.